Muito boa noite aos amigos e amigas Fanelvis, que todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, tem um encontro marcado com Elvis Presley aqui no nosso canal. Desta vez, estamos acompanhando o audiobook Elvis e Cat e estamos no 9º capítulo, onde ela trata sobre Elvis no estúdio de gravação. No ano de 1974, Elvis Presley se dedicou somente a fazer shows, as turnês e as temporadas em Vegas. E Elvis não entrou em estúdio para gravar nenhuma música profissionalmente para um álbum. Em 1975, Elvis entrou apenas uma vez, de 10 a 12 de março, e ele gravou canções para o seu álbum Today. E esta foi a última vez que Elvis Presley entrou em um estúdio de gravação. Seus dois últimos álbuns de estúdio foram feitos em sua casa em Graceland, numa sala que hoje é chamada de Jungle Room. A RCA levou um estúdio móvel até a mansão do cantor e, claro, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. O fruto dessa sessão é o LP From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. O álbum leva esse nome porque o nome da rua onde fica a mansão Graceland chama-se Elvis Presley Boulevard. Portanto, ele gravou de lá. Também provém dessa última adaptada sessão de gravação de Elvis o LP Mood Blue. Este LP é o último disco de Elvis de estúdio e o último lançado em vida. Ele é considerado uma colcha de retalhos porque nele há músicas de outras origens. Mas Mood Blue, Hurt, Way Down, He'll Have to Go, esta, a última música que Elvis gravou, provém da sessão em Graceland, na Jungle Room. O último disco de Elvis, Mood Blue, saiu também em vinil azul. Em uma ocasião aqui no canal, eu disse que este era um disco raro. Colecionadores de discos de Elvis, que sabem infinitamente muito mais sobre o assunto do que eu, me disseram que não. A versão norte-americana, lançada à época em vinil preto, este sim é o mais cobiçado e o mais raro. Porém, para um menino lá dos anos 80 que nunca tinha visto o disco em vinil azul, tinha visto apenas este em vinil preto, que é nacional e não tem raridade nenhuma aqui, é de fácil, você com facilidade encontra esse disco e é um preço muito baixo. Quando eu comprei o de vinil azul para mim, e de certa forma aqui no Brasil, ele é um disco raro. Mas, claro, no mundo dos colecionadores de disco, o mais raro então é o de vinil preto, lançado nos Estados Unidos à época. Bem, por que eu estou falando de tudo isto? Porque no vídeo de hoje, Cat vai nos contar sobre esta sessão de gravação em Graceland. Vamos agora juntos com Cat. Elvis e Cat. Pobre Felton. Ele ficava com comichão, aguardando pelo término do aquecimento. Eu sei que ele estava pensando naqueles dólares caindo pela janela com o passar das horas. E se ele ousasse dar qualquer indicação de que estava nervoso com a hora, Elvis deliberadamente a prolongava por muito mais tempo. Que tal começarmos agora, Elvis? Esse seria o sempre esperançoso Felton no alto-falante. Elvis olhava para Felton na cabine e balançava a cabeça. Nem. Não. Ainda não estou pronto para isso. Então ele olhava para nós e piscava. A atmosfera geral numa sessão de gravação de Elvis não era séria. Havia muitas piadas e brincadeiras, e quando cantávamos, o sentimento era muito espontâneo.
Outros artistas com quem convivi simplesmente não fazem mais sessões de gravação assim. Com aquele espírito livre e espontaneidade. A atitude de Elvis em uma sessão de gravação era tão boa. Acho que é por isso que os discos de Elvis têm aquela sensação mágica. Por causa da liberdade e do fato de todos os cantores e músicos estarem tão relaxados. As sessões de Elvis eram divertidas e pareciam naturais como jam session. Acho que estas boas vibrações fazem parte do longo sucesso das gravações de Elvis. Perdemos muito com as gravações elétricas e os sons sintetizados tão predominantes hoje em dia. Pode parecer bom, mas não tem o mesmo espírito. A verdadeira vibe estava lá. Acredito que os sentimentos são vibrações e, caso o homem já tenha inventado ou não uma maneira de medir com instrumentos, nossos corações os percebem e os medem. O magnetismo que Elvis tinha no palco transparece em seus discos. Ele visualizava músicas, sentia as palavras e a melodia e enviava tudo isso para o público. Ele fez o mesmo nos discos porque, quando estava trabalhando em uma sessão de gravação, ele se dedicava totalmente à performance. Ele viveu e respirou cada execução. Às vezes, quando gravávamos em Graceland, o grupo todo ficava na casa de Howard Johnson. Ficava na mesma rua, talvez a 5 minutos de distância. A RCA Records trouxe um furgão enorme, do tamanho de uma van de mudança do Mayflower, totalmente equipada com placa de som e alto-falantes, e ficou estacionada do lado de fora da sala onde gravamos. As sessões de Graceland foram ainda mais descontraídas do que as de estúdio, e tenho certeza que foi por isso que foram mais longas. Entrávamos pela porta da frente em Graceland, caminhávamos por um corredor e atravessávamos a cozinha até a sala, ou, muitas vezes, entrávamos pela porta dos fundos, atrás da garagem. Com antecedência foram tirados todos os móveis da sala para a sessão, e era uma área grande o suficiente para que não nos sentíssemos apertados, porque foram necessárias muitas pessoas para ajudar Elvis a fazer um disco como ele desejava. Estávamos eu e Myrna, os 5 Stamps, 5 músicos que geralmente eram os mesmos caras que Elvis tinha no palco: James Burton, guitarra solo; John Wilson, guitarra base; Ronnie Tutt, bateria; Mindy Harden, piano e teclado; Jerry Scheff, baixo; e talvez David Briggs, teclado, sintetizador extra, além do piano normal. E claro que Charlie Rod estava sempre lá para tocar guitarra e cantar em harmonia com Elvis. A certa altura, ele até teve também um grupo chamado Voice em algumas das sessões. Além desses, também o produtor Felton e os técnicos de som da RCA que estavam no enorme furgão no quintal. Havia uma sensação muito mais descontraída em Graceland, mas isso também podia ser mal, porque Elvis podia permanecer no seu quarto e demorar muito a descer. Por isso ficávamos sentados à espera dele. Na verdade, uma noite Elvis mandou um recado dizendo que queria me ver lá em cima, no seu quarto. Caminhei cautelosamente até o quarto dele com receio de que ele estivesse chateado com alguma coisa e, por isso, não quisesse gravar. Entre, baby. Ele estava sorrindo, me senti melhor, mas tinha um brilho diabólico nos olhos. Seu circuito fechado de TV estava ligado. Ele havia mudado do portão para a sala. Na tela, lá estava Felton, andando de um lado para outro. Olhe para ele, andando como um gato enjaulado. Não é engraçado? Felton está tão nervoso agora. Ele está vendo cifrões passando por seus olhos como balas. Elvis estava apontando para a tela e rindo. Então nos sentamos e assistimos, rindo o tempo todo. Elvis virou a câmera para o resto do grupo. James estava fazendo arranjos e ensaiando.
Alguns dos Stamps estavam deitados no chão com os braços apoiados na cabeça. Quanto mais nervoso Elvis percebia que Felton estava ficando, mais engraçada a situação se tornava. Finalmente ele decidiu que era hora de descer, mas não depois de ter passado tempo o suficiente para realmente fazer com que todos lá embaixo se perguntassem se ele apareceria. De qualquer forma, havia um grupo grande naquela sala. Além dos monitores, microfones, painéis de separação, instrumentos e cadeiras. As sessões podiam fluir e quase sempre pedíamos um grande suplemento de Crystal Burgers ou cheeseburgers com bacon e Pepsi para nos ajudar a passar a noite. Lembro que tocamos Danny Boy uma manhã, depois de uma longa noite de sessão. Fizemos muitos takes desse disco porque é uma música muito difícil de cantar. Elvis estava usando muitos tons de cobertura naquela época, e ele realmente se superou nessa performance. Alguns músicos, como os músicos às vezes fazem pelas costas dos artistas, fizeram críticas por ele estar cantando uma velha e brega canção irlandesa. Mas Elvis fez o que queria fazer. Ele adorava aquela música clássica e decidiu cantá-la e pronto. Acho que ele realmente amou os tons de falsete que essa música exigia. Danny Boy exigiu um lado diferente de seu talento vocal, tão vibrante e ao mesmo tempo muito delicado. Nunca esquecerei a expressão em seus olhos enquanto ele orgulhosamente terminava esta peça sensível. Houve momentos em que seus melhores vocais não foram gravados. Este, lamento informar, foi um desses momentos. Acho que foi nessa mesma sessão que ele gravou Green Green Grass of Home. Ele me contou sobre um incidente que aconteceu anos antes, quando ele estava voltando para casa em Graceland, depois de uma sessão de gravação em Nashville. Eu ouvi a versão de Tom Jones dessa música no rádio, na minha limusine, e chorei como um bebê. Ele disse a quem estava dirigindo: "Pare o carro." Ele ligou para o disc jockey e disse: "Toque de novo." E ele parou o carro várias vezes no caminho para casa e o DJ continuou tocando repetidamente para Elvis. Ele finalmente a gravou durante a sessão daquela noite e foi simplesmente lindo. Elvis adorava provocar as pessoas e desta vez a piada caiu sobre Vernon. Elvis terminou e ficou satisfeito com a sua voz na música Hurt durante uma sessão que tivemos em Graceland. Mas então ele parou e disse: Oh, espere um minuto. Faça isso mais uma vez. Quero fazer mais um vocal." Nos preparamos para fazer outro take. E cantando com uma cara séria, Elvis começou a improvisar um novo conjunto de versos para a música. Só que esta versão foi verdadeiramente classificada como pornô. Fomos surpreendidos, mas na verdade foi feito de maneira muito inteligente e engraçada. Ele não exagerou até chegar à parte recitada. Quando terminou, ele disse: "É isso, vá chamar papai agora." Quando Vernon chegou, Elvis disse: "Acomode-se aqui, papai." Vernon sentou à minha direita, Elvis estava à minha esquerda. Estávamos nos degraus entre a cozinha e a sala. Elvis quis que nos sentássemos ali porque era bem de frente aos alto-falantes do estúdio da unidade móvel. "Rollie, Felton." "Sente-se e ouça isso, papai. Você vai amar." "Isso é legal, filho. Isso é muito bom." Vernon acenou com a cabeça em aprovação ao ouvir a introdução e o primeiro verso. Mas então, Vernon ficou vermelho quando o segundo verso começou a tocar. "Filho, filho, filho, o que vou fazer com você? Ó, Senhor." Os olhos de Elvis brilhavam maliciosamente e estava estampado em seu rosto o quanto ele se divertia. "Oh, Lord, ajude-nos." "Senhor, tenha piedade." Vernon suspirou e ficou ali maneando a cabeça. Uma história engraçada sobre o álbum Mood Blue ficou gravada na minha mente e mostra o quão travesso Elvis poderia ser. Na música Way On Down, DJ Summer
teve que cantar uma nota muito baixa, algumas notas fora do piano. Se você já ouviu o disco, lembrará que ele termina com Way On Down. DJ fez isso perfeitamente na primeira vez. Felton disse: "Isso foi ótimo, Elvis. É um bom take." Elvis disse piscando: "Não. Diga a ele que foi péssimo. Faça com que faça isso de novo." Elvis manteve J.G. tentando acertar a última nota por quase 2 horas. Todos nós, incluindo Elvis, fomos para a sala ao lado e aguardamos. De onde ele estava, logo depois da porta, Elvis podia ver Felton e este sempre balançava a cabeça negativamente toda vez que J.G. tentava finalizar a música. Então o pobre J.G. repetia vezes sem conta. J.G. não conseguia descobrir o que estava fazendo de errado e ficou tão nervoso que começou a suar e a enxugar a testa com o lenço. Mas, é claro, Elvis estava apenas pregando uma peça nele porque J.G. fez certo logo de primeira. Elvis pode ter provocado J.G., mas ele realmente admirava seu talento. Uma vez Elvis me contou que quando tinha 8 anos, queria assistir a um show de um quarteto gospel e não tinha dinheiro. J.G. garantiu que Elvis entrasse pela porta dos fundos e conseguiu um lugar sem ingresso. Elvis disse diversas vezes durante seus shows: "Nunca sonhei que um dia estaria no mesmo palco com J.G." Final da parte 2 do capítulo 9. Bem, se você gosta desses vídeos, se você quer ajudar o canal com qualquer quantia, você pode mandar um Pix para maxi.ventura@yahoo.com.br. O preço de um biscoito. Elvis para sempre.